Olá, está entrando no ar mais um programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Esse programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense. Então, hoje, sexta-feira, né, mais um programa. Então, dia 15 de março, né, temperatura que está 23 graus aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi. E um tema muito interessante, demais, bem-aventurados os aflitos. Então vamos abordar perguntas assim, tipo, onde encontrar a causa das nossas aflições? Então, tudo isso e muito mais outras perguntas do nosso convidado, Alexandre Ávila. Seja bem-vindo. Muito obrigado, querida amiga Cirlane, prazer estar aqui. O nosso boa noite a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos amigos espíritas e não espíritas que queiram que estão na escuta, né? Que estão na escuta do programa. É uma alegria sempre muito grande, Alexandre, receber um amigo aqui e hoje para falar desse assunto tão bom. A gente estava conversando ali um pouquinho antes, né? E eu te atual, dizer, né? Um assunto sempre atual, que é o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados aflitos, né? Então, muito interessante as questões de hoje, né, Alexandre? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, Alexandre, o que são as bem-aventuranças anunciadas por Jesus no Sermão da Montanha? Querida Cirlane, para te responder essa questão, nós lembramos aqui também das fontes que nós nos recorremos, né? Sim. Usamos o nosso querido Sérgio Lopes, né, que também aborda na sua obra o Código do Monte, todas as virtudes que existem, né, nas bem-aventuranças do Sermão da Montanha, Haroldo Dutra Dias, e é claro as nossas obras, né, o Evangelho segundo o Espiritismo e a nossa espinha dorsal, né, de todo o Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. Mas para começar essa questão, eu lembro do nosso querido mestre Barum, né? Sim. Que já se encontra aí em idade avançada, mas que é sempre tão atual para a gente e que a gente guarda um carinho enorme de todos os cursos que ele nos deu lá na Liga Espírita. E ele era um dos que nos dizia sempre isso em alguns cursos, que Mahatma Gandhi havia dito que se toda a literatura ocidental se perdesse e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Ou seja, o que se quer dizer com isso? Que no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças anunciadas no Sermão da Montanha, estão ali expressos todos os conceitos do cristianismo. Está resumido ali toda a síntese da mensagem de Jesus. E por isso a gente poderia considerar então que esse é o texto mais importante de todo o Novo Testamento, né? Por essa questão. Podemos dizer também que o sermão começa com as bem-aventuranças como essa síntese de iniciação cristã, como um processo de evolução do nosso espírito, do nosso crescimento. Justamente porque a primeira bem-aventurança, das 8 que são, é bem-aventurados os pobres de espírito. E essa ideia que aparentemente traz uma contradição, né? Como assim bem-aventurados os pobres de espíritos? É Haroldo que nos esclarece muito bem o sentido desse pobres de espírito. Não é de ser pobre espiritualmente, né? Daquele que ainda não cresceu. É justamente de pobre no sentido de que está ávido, de que ainda cabe conhecimento. Se nós disséssemos aqui rico de espírito, seria como dizer aquele que já está completo, aquele que já se enriqueceu, que não cabe mais ensinamento. Então o pobre de espírito é aquele que está com o copo vazio, que está precisando de todos esses ensinamentos que o cristianismo vem nos dar. Então o pobre de espírito é o que está disposto a se enriquecer espiritualmente. E o que é essa disposição? É a virtude da humildade. E é, portanto, o princípio da iniciação cristã, porque sem essa humildade nós não nos dispomos a crescer, a fazer a nossa caminhada de progresso, que é o que nos cabe a todos nós aqui nessa escola terrena, né?
Com certeza, né, Alexandre? Então, que sejam bem-vindos os bem-aventurados, né? E que sejamos pobres de espírito. Que sejamos pobres, que possamos estar no meio deles, né? Porque, nossa, e estamos com certeza, né? Porque trabalhando a nossa humildade, né? Para muito aprender. Sempre aprender, né? Eu percebo assim, de algumas pessoas até muito ricas ao meu coração, de que às vezes dizem assim, mas eu já fiz tanta palestra espírita, a palestra é sempre a mesma, sempre os mesmos temas. E eu até contraponho, mas às vezes não adianta, né? Eu também estou há muitos anos, mas a gente tem que estar sempre disposto a ver qual palavrinha nova, qual entendimento novo ali de uma outra visão. Exatamente. O que aquele amigo, aquele confrade nosso, com a sua bagagem de vida, pode nos acrescentar com aquele ensinamento, né? Além do que a gente sabe que, como estamos em constante evolução, assim como tudo na vida, a partir de uma determinada época, a gente é capaz de fazer uma releitura daquilo que a gente já aprendeu no momento anterior, né? Então, já mais amadurecidos, a gente traz uma nova interpretação e vamos nos melhorando assim, mesmo que seja de um ensinamento que nós já tivemos, de algo que nós, naquele momento anterior, tenhamos achado que tenham esgotado, né? Sim. E agora, num outro momento, a gente consegue aprofundar um pouco mais, consegue ter um olhar mais amplo, ver algo novo que nós não havíamos visto num tempo atrás, né? E geralmente, Alexandre, às vezes quando chega novos estudantes na casa, faz aquela pergunta que eu acho que tu até já sabe. Quanto tempo eu levo para me formar? É verdade, né? E aí a gente explicar que isso não existe, né? Não tem, o estudo é constante, né? Sempre, verdade, né? Verdade. E que isso sirva de alerta para todos nós, né? Nossos confrades espíritas que me ocorreu isso agora, né? De que quando a gente já tem essa pretensão assim, não, já sei muito sobre o espiritismo, que a gente trabalhe em todos nós essa humildade, não. A gente sempre tem muito a aprender, né? Desenvolvendo o intelecto para poder calar tudo isso no nosso coração e a gente efetivamente então se melhorar. E coisa boa, Alexandre, quando a gente lê um bom livro, né? Uma boa obra, e aí depois a gente termina de ler e a gente diz assim, poxa, a gente termina de ler isso tudo, tanto conhecimento, e aí a gente fica com a certeza que a gente sabe que não sabe nada, né? E é bom isso. E é bom porque a gente buscou ali, viu tantos conhecimentos, né? E ao terminar esse livro, a gente viu que a gente ainda não sabe nada. Bem isso, exatamente isso, né? É muito bom, né? Sem dúvida. Esse copo vazio, né? É o copo vazio, é estarmos com a disposição, com a vontade, o coração aberto a sempre aprender mais, né? E é muito bom, com certeza. E Alexandre, assim, o que devemos entender por bem-aventurados os aflitos? Bem-aventurados os aflitos também pode aparentemente trazer uma contradição, né? Como assim bem-aventurados aqueles que estão aflitos, aqueles que estão em dor, em sofrimento? Só os aflitos? Traz essa conotação, né? E é o Sérgio Lopes que aborda isso, na minha opinião, de uma maneira brilhante, quando ele diz que em toda a terceira parte do Livro dos Espíritos não há em nenhum momento algum a lei da dor, a lei da aflição, a lei do sofrimento, né? Tem a lei da reprodução, a lei da justiça, a lei do trabalho. Então, quer dizer, sofrimento e dor não é algo natural da vida, é algo que tem um propósito, nos impulsiona para um crescimento, mas é algo que nós temos que buscar um esclarecimento, temos que ver o que aquilo nos pede na vida, que postura nós podemos ter diante dessas situações, né? Então, os bem-aventurados os aflitos, a gente pode olhar até sobre duas óticas, assim. Primeiro, de que a aflição como um processo que nos move, que nos vai trazer um crescimento, é a ideia de consolação que devemos ter de um Deus justo, bom, que não irá nos dar nada na vida que não tenha um propósito. E que se essas coisas difíceis, como dores, sofrimentos, aflições estão acontecendo na nossa vida, é porque algo elas nos trazem de benefício.
seja para que estejamos reparando débitos anteriores, como de vidas passadas, seja para que nos impulsionem para um progresso, para que tenhamos maturidade, para que tenhamos experiências diante de situações que até então não exercitamos, não experienciamos, e que só no burilar da vida é que nós vamos nos melhorando, né, e crescendo com essas dores. Um outro exemplo maravilhoso que nós ouvimos numa palestra do Haroldo Dutra Dias de Resignação, que ele nos contava da história de Maria, né, a mãe de Jesus. Imaginemos nós aqui que Maria, né, foi preparada pelos anjos, pela espiritualidade superior, né, que ficou conhecida como a visita do anjo Gabriel, de que seria a mãe de Jesus, né, o Filho de Deus que vinha no sentido de nos ensinar tantas coisas. Ela via ali seu filho crescendo com tanto amor, vendo seus primeiros passos, vendo a sua intelectualidade superior a tudo que já se tinha visto na Terra, vendo a sua bondade incomparável, né? Porque é nosso modelo e guia, como nos ensina o Livro dos Espíritos. E é ela que vê e acompanha talvez a maior de todas as crueldades que nós humanos podíamos fazer, que era condenar, né? Massacrar, espizinhar, até crucificar alguém que veio nos ensinar só o amor. Então, ela passa por aquilo que é mais doloroso. Se é doloroso para nós até hoje compreendermos a injustiça desse procedimento com Jesus, imaginemos o que era para ela no seu coração de mãe, né? Essa palestra do Haroldo Dutra Dias é belíssima, assim. Aqueles que nos escutam podem buscá-la no YouTube. É uma palestra assim emocionante. E aí ele lembra que Maria soube ouvir Jesus no sentido de que ela não esmorecesse, de que ali, pouco antes da crucificação, ele pediu a Maria que prosseguisse o seu divino trabalho. E é o que Maria faz logo após o desencarne, né? Ela se afasta, vai morar em Éfeso, numa pequena casa, numa casa muito simples, e ela passa a dar conforto, a socorrer aqueles mais necessitados, aqueles peregrinos que queriam uma palavra de consolo, queriam um auxílio, uma ajuda, e isso foi aplacando o seu sofrimento. Obviamente que ela sofria a saudade de Jesus, assim como qualquer um de nós sofre a saudade daquele que desencarna, mas ela persistiu firme na luta, e mesmo naqueles dias que ela sentia mais dor, ela lembrava o pedido e ali ela se consolava no auxílio àqueles que vinham com suas dores para lembrar os ensinamentos do seu dileto filho. E ele conta de maneira emocionante, Haroldo Dutra Dias, que já Maria, bem velhinha, muito cansada de todas essas atividades que, embora fizesse com amor, mas que por já viúva, já idosa, ela chega um dia e ela parece sentir assim emocionada, lembra com uma vivacidade muito grande do cheiro de Jesus, é como se ela sentisse os passos de Jesus dentro de casa, e então ela está ali emocionada e olha aquela fila imensa de pessoas que ela precisa atender, né, e se põe a trabalhar. E vai, e aquilo se estende por longa tarde, já é noite, quando ela está nos últimos para serem atendidos, e ela de novo vem aquela lembrança muito viva de Jesus, e ela percebe que o último é uma pessoa que é como se fosse um andarilho, em trajes, né, rasgadas, assim, com uma aparência de maltrapilho, e ela prossegue firme até receber esse última pessoa a ser atendida. E qual a surpresa de Maria em receber essa última pessoa? Ela encontra ali, nos seus braços, o Jesus, seu filho amado. Essa história é linda, né? Emocionante assim. Então Maria desmaia, ou, né, da ideia de que já isso é o seu desencarne, e por isso, né, Jesus vem recebê-la, vem acolhê-la. E são dezenas de espíritos de luz que estão ali para auxiliá-la,
e logo ela recobra a consciência, um desses espíritos de luz vem e lhe pergunta: mãezinha, porque aí nesse momento ela já é considerada a mãe de toda a nossa humanidade, né? O que podemos fazer por ti agora, o que desejas, né? E Maria, mostrando o seu altruísmo, mostrando a sua resignação conquistada através de tantos anos, né, de doação aos mais humildes, ela ainda lembra que muito perto dali um pequeno grupo de cristãos ia ser sacrificado numa arena. E então Maria pede que eles fossem lá em espírito socorrer esses cristãos, né, que iriam desencarnar ali nessa arena. Então logo eles chegam lá, nós na Haroldo, uma das moças, uma das cristãs que ia ser mártir, né, que ia estar morrendo ali por ser cristã, está no nervosismo, está tremendo muito, porque pressente a morte, a violência. E esses espíritos de luz, né, chegam e intuem ao seu ouvido: canta, minha filha, canta. E eles começam naquele grupo então um cântico cristão, e são, antes de serem devorados pelas feras, todos socorridos por esses espíritos de luz, juntos com Maria, que foram ali socorrê-los. Nossa, de arrepiar, né, Alexandre? Essa história é linda, emocionante. É emocionante, né? Imagina. E nos mostra assim a resignação, porque sem dúvida essa seria uma das... Qual pior aflição nós podemos imaginar do que uma mãe ou um pai ver seu filho morrer antes dele, né? Porque a lei da vida é que primeiro desencarnem os mais velhos. Então aquele medo que a gente tem lá na infância, de que nossos pais vão morrer, depois a gente, na natureza da vida, assim, a gente vai ver um bisavô, um avô, uma avó morrer, desencarnar, e a gente vai se preparando, né? É uma sequência natural. Agora essa inversão de primeiro partir uma criança muito jovem, uma criança, como os desencarnes de crianças, né? Essas são, na minha modesta opinião, as provas mais difíceis que nós temos a aprender, né? Como resignação. Verdade, né? Tu falou em YouTube. Quem está nos assistindo pelo YouTube e passou uma mensagem agora é o nosso amigo Edenir Madeira. Um grande abraço, meu querido Madeira. Prazer estar aqui, né? Recebendo essa oportunidade aí desse Ele disse convite. Que está muito bom, está excelente. Obrigado, querido. Então um abraço também, a gente já vai agradecendo aqui o nosso amigo Cláudio Leão, que está aqui gravando, está aqui no estúdio, quietinho ali. Obrigado ao Cláudio, ao Roger. Ao Roger, que está lá na mesa, também dando esse apoio técnico aqui a cada um de nós. Então a gente tem uma equipe toda aqui, né? Sem contar com a nossa equipe espiritual, Sem contar com a equipe espiritual, que a gente sempre tem a agradecer sempre tem a agradecer também, né? E você também que está aqui escutando a Rádio Tupãssi, você também pode enviar a sua mensagem, fazer um telefonema. E o telefone para contato aqui da Rádio Tupãssi é o 3278 26... Opa, eu dei o da LEP. Perdão, eu vou dar aqui o da Tupãssi, que é o 3228-7263. 3222-7263. Esse é o telefone da Rádio Tupãssi aqui para a sua participação. E eu estava falando, já era da LEP, né? Também. Está acostumado com o telefone da LEP. Então, um abraço para ti, Madeira, eu sei que tu está aí no teu trabalho, está escutando o programa. Para a nossa amiga Renata também, que hoje também não pôde estar aqui também. Um abração a vocês. Então, Alexandre, o que devemos entender... onde encontrar as causas das nossas aflições? As causas das nossas aflições estão muito bem respondidas no capítulo 5, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, no item 4 e no item 6. No item 4, nós vamos encontrar as respostas para as causas atuais das nossas aflições. E diferente do que muitas vezes a gente supõe, né, que a gente tem aquela mania, às vezes, de achar, não, isso está acontecendo porque eu devo ter errado na outra vida,
essa pessoa tem implicância comigo porque eu devo ter feito alguma coisa com ela numa existência anterior. A gente vai aprender na doutrina espírita que a maioria das causas das nossas aflições são originadas desta vida. E aí a gente tem que se reportar, né? E fica o convite, o estímulo à leitura desse item do Evangelho, que ele nos diz tão bem, por exemplo, assim, as contrariedades da vida possuem duas origens muito diferentes, umas nesta vida presente e outras nas vidas passadas. Aquelas, obviamente, que a gente se prescrutar, ficar se interrogando e não encontrar resposta, aí talvez a gente possa ter um pouco mais de certeza de dizer assim, isso aqui provavelmente seja da vida passada. Mas a gente tem que analisar que a maioria desses males nós vamos encontrar na responsabilidade nossa direta, das nossas escolhas equivocadas, das nossas ambições, dos nossos erros. Quantas vezes, né, nós somos vítimas, como nos diz aqui do Evangelho, do nosso próprio desleixo, da nossa imprevidência, do nosso orgulho. Quantas coisas que se arruinam pela falta de ordem, de perseverança, por um mau proceder nosso, né? Se eu não me engano é o Haroldo também, que dá um exemplo muito bom, assim, que diz assim, a pessoa tem que sair de casa 20 para as 8 da manhã para chegar no trabalho às 8. Mas aí, como ela é desorganizada, ela não deixa a chave do carro no lugar certo. E ela acorda já em cima da hora, e aí é aquele Deus nos acuda para encontrar a chave. Ela já perde uns 15 minutos até encontrar a chave. Aquele tempo que ela tinha de 20 minutos já se esgotou, então ela sai desesperada no trânsito. E aquele dia que era para começar bem, tranquilo, né? Lembrando que cada dia que amanhece é uma página em branco para a gente reescrever, a pessoa já começa o dia estressada, já começa o dia irritada, já vai reclamar do trânsito, mas não é algo só do trânsito, é algo também do que ela não se preparou. Se ela tivesse tido cuidado de acordar mais cedo, de deixar a chave no lugar exato, ela poderia usufruir bem, ainda que pegasse algum congestionamento, de ouvir uma boa música, de começar o dia em paz, de exercer uma gentileza no trânsito que a gente necessita tanto, né? E aí começaria um dia com certeza bem diferente dessa falta de cuidados que às vezes são nossos, de sermos mais organizados, de sermos mais cuidadosos com as nossas coisas. Nos lembra o Evangelho também, quantas escolhas nossas são fruto de um interesse, de vaidade. Quantas vezes se escolhe alguém para namorar, para casar apenas pela aparência física. Hoje em dia não tanto, mas há algumas décadas atrás os casamentos eram tão arranjados pensando na questão apenas dos recursos financeiros, e aí se tinha muito mais uniões, né, infelizes, pessoas que precisavam ou não se sentiam bem e acabavam, muitas vezes, os homens em prostíbulos, as mulheres também às vezes traindo, os casais se traindo, casais infelizes, porque por muito tempo o divórcio foi até proibido no Brasil, né? Então as pessoas não podiam nem se permitir corrigir o erro porque estavam condenadas por um entrave legal e não podiam refazer aquilo que muitas vezes era uma pressão familiar ou era fruto dessa escolha equivocada, né? Isso sem falar nas enfermidades que resultam da nossa falta de moderação, né? Dos excessos que a gente faz, de comer comidas que nós sabemos que não nos fazem bem, ou eu já tenho uma determinada doença, eu sei que aquela comida eu não devo comer. Se eu como, obviamente que vou passar mal. Eu vou passar mal. E aí o que a gente faz? Mas depois eu vou tomar um remédio. Mas então eu estou escolhendo, eu estou fazendo na minha escolha já algo para me trazer um prejuízo, para me fazer mal, e depois eu acuso quem? Às vezes, essa minha dor, por que eu tenho que passar por isso? Não. Muitas vezes são escolhas nossas, né? E outra questão também que a gente não pode deixar de falar nessa questão das aflições atuais é algo extremamente importante e que o Evangelho nos mostra aqui no item 4, do capítulo 5, no item 4, é quando se diz que muitos pais tornam-se infelizes por causa dos filhos, por eles não terem
os pais, nós pais, combatido as más tendências dos filhos na infância, né? Quantos de nós pais queremos deixar para a escola, corrigir, né? Educar os filhos, sendo que isso é um papel dos pais, e importantíssimo, como nós sabemos, que seja logo na primeira infância, quando o espírito está ali mais maleável a esses ensinamentos, a isso ficar bem impregnado, para que o filho, quando apresenta uma má tendência, esse é o momento certo de que ele tenha a oportunidade de corrigir, para que ele tenha uma vida mais feliz. E cheio de exemplos também, né? E os exemplos, sem dúvida, porque às vezes também não adianta a gente querer dar uma educação, um discurso, né? Ah, meu filho não se deve mentir, e o filho está te observando, né? Tu mentindo para um fulano, mentindo para a mãe, mentindo para outro, mentindo numa venda, em tantas outras situações da vida, né? Então essas más tendências, né, esse cuidado que se deve ter com os filhos, é como tu disseste, é através do exemplo, é através de uma análise criteriosa, cuidadosa, de que a gente deve estar sempre bem atento aos nossos filhos, né, e a todas as crianças, ainda que não sejam filhas, né, sobrinhos, netos que convivem com os avós, de que a gente sempre esteja atento na questão de observação, para que a gente possa contribuir na educação dessa criançada que vem com esse potencial maravilhoso de mudança, e que nós estejamos dando sim a nossa contribuição para que as futuras gerações então vivam um mundo melhor do que esse que nós vivemos atualmente, né? Cabe aos pais, né? Prepará-los, né? Tanto que essa é uma questão do Livro dos Espíritos, né? Qual a maior missão que é dada ao homem na Terra, né? É a tarefa de pai e mãe, é a tarefa de educar um ser que vem sob a nossa guarda, né? Verdade, né? E isso, assim, é qualquer criança que esteja à nossa volta também, né? Aquela palavra, aquele conselho, ou seja, o neto, o sobrinho, como tu falou, né? Porque às vezes a gente se põe numa postura de lavar as mãos, né? Não, mas não é meu filho, eu não tenho que educar. Não, se os pais não estão por perto, e se de alguma forma nós estamos cuidando, auxiliando, a gente pode e deve, com carinho, sim educar, com carinho, sim corrigir, porque a tarefa de educação, a tarefa de amor é essa, né? É também dar o limite, é também dar essa orientação. Mas, querida, tu me perguntava também das causas anteriores da vida, né? Das aflições, aliás. Sim. E que aí é o que nós falávamos, assim, se nós estivermos tendo uma aflição que nós realmente não consigamos encontrar resposta, como sendo fruto das nossas más escolhas, dos nossos equívocos nesta vida atual, pela pluralidade das existências, né, nós podemos nos recorrer a essa compreensão de que algumas aflições são sim de vidas pretéritas nossas, de que em muitos momentos nós fomos também irresponsáveis, não tivemos o devido cuidado, agimos mal, e temos assim, desta forma, a oportunidade, nesta encarnação, diante dessa situação que nos ocorre agora, de ter um novo proceder e assim estarmos, podemos dizer, nos reequilibrando na justiça divina. Há uma obra, não me lembro se é de Humberto de Campos, que nos ensina um exemplo muito bonito de uma aflição que é de uma vida anterior. A enfermeira, na vida atual, tem um pequeno filho, tem um filho pequeno e acaba ficando viúva. Ela se vê então obrigada a largar o emprego para cuidar do filho e começa a passar necessidades. O que acontece então? Ela vai trabalhar numa casa de família, pois é uma das casas em que ela pode permanecer junto do filho. Mas ela chega e fica impactada pelo que encontra nessa casa. Vê naquele homem ali, uma forma de jaula, em andrajos, que se rasga a roupa, que comida espalhada pela jaula, a pessoa que ela tem que cuidar. E ela pensa em quase recuar, tamanho nojo que ela sente naquele momento, diante daquele quadro horroroso. Mas, como ela está numa situação também de muita necessidade, ela se vê obrigada. E
essa obra, se eu não me engano, de Humberto de Campos, vai nos elucidar que depois um benfeitor espiritual explica que numa encarnação anterior ela havia sido uma das pessoas que estava numa espécie de harém desse senhor que usou muito mal da questão do poder econômico que ele tinha, da questão da sensualidade, onde tinha muitas mulheres, e agora ele vem naquela situação tão difícil de tanta penúria. E ela, que havia de alguma forma se locupletado com aquela situação, agora vem como oportunidade redentora também, na possibilidade de cuidar dele, de auxiliá-lo. E é o que acaba acontecendo com o passar do tempo. Ela vai com uma dedicação de amor, agora com uma tarefa cristã, buscando na prece, buscando auxiliá-lo com calma, vai conseguindo aos poucos ajudá-lo até mesmo na situação dele ter um comportamento melhor, de alimentá-lo, de que ele possa ser alimentado sem deixar aquilo tudo como se fosse um chiqueiro de porco, né? Vai tendo a oportunidade de que aquilo que aconteceu na vida anterior, onde os dois usaram mal do livre-arbítrio, agora nessa vida, ela com carinho, passando numa situação difícil e ele também numa situação de grande dificuldade, onde necessita de ajuda, pois se encontra como doente mental, possam dessa forma estar reparando algo de uma vida anterior. E é assim, né, Alexandre, de assim. Existência em existência, vamos nos ajustando, né? Exatamente. Reparando os nossos... Porque nós não podemos esquecer esse preceito divino, né, de que não há injustiças no nosso mundo. Tudo tem uma razão de ser, tudo está dentro da lei de causa e efeito. Se é algo que é muito difícil de enfrentar, nós devemos buscar essa força através de ferramentas de ajuda, através de amigos, através das ajudas das religiões, da casa espírita, do atendimento fraterno, as inúmeras ferramentas de ajudas que nós temos. Mas nós precisamos encarar aquilo. Não adianta fugir da situação, não adianta driblar. Se aquilo está presente na nossa vida, aquilo tem um propósito divino, aquilo é, sim, oportunidade para nós. De crescimento. De crescimento. Por isso esse capítulo, assim, né? Todo inteirinho, que é um dos maiores do Evangelho, né? É verdade. Para nos ajudar, né? E Alexandre, o porquê da dor? Deus não nos criou para a felicidade? Como nós havíamos dito agora há pouco, né? Se Deus é bom, sabedoria, né? Essa luz divina, né? Essa luz de criação para todos nós, por que existiria a dor em nossa vida? A dor, o sofrimento, eles se dariam para que nós ficássemos sofrendo? É óbvio que não. A dor e o sofrimento, eles servem de engrenagem, servem como uma catapulta para que a gente cresça, mas eles não significam, em momento algum, de que são benesses para a nossa vida, de que isso significa alegria. E isso é algo que a gente precisa ter muito amadurecido diante da doutrina espírita, porque por muito tempo as religiões se utilizaram mal disso, né? E a gente vê às vezes nos nossos próprios confrades esse equívoco, essa ideia equivocada de que o sofrimento faz parte da vida. Não, o sofrimento está na vida com um propósito, mas nós temos a obrigação de sermos felizes. A vida é para sermos felizes. Divaldo nos diz, Chico Xavier já nos dizia isso, que nós estamos aqui para a felicidade. É para isso que Deus nos dá a possibilidade da reencarnação. E é por isso, então, que quando surgir a dor, que surge para todos nós, né, seja a dor causada de um ente que vai partir, de alguém que está morrendo, seja uma doença, né, que acontece em nossa família. Hoje mesmo eu tive um exemplo disso, né? Ontem minha filha começou com uma otite e eu estava ali todo doído, uma simples otite, mas a gente fica todo doído, né? Triste de ver os nossos pequenos com dor, é algo... Sim. Mas o que a gente tem? Graças a Deus que nós temos a medicina, né? Tem os recursos, divino, né? Aqui na Terra, tem os recursos, a gente tem o nosso trabalho que permite que a gente vá lá e possa comprar um remédio e ela se beneficiar.
E isso tudo tem o propósito de que nós estejamos cuidando, estejamos analisando o motivo, né, dessas dores. E mais uma vez eu me reporto ao Sérgio Lopes, que ele nos ensina uma diferença muito grande que há entre problema e uma situação. Ele nos diz, por exemplo, numa palestra que fez e que está na obra dele, o Código do Monte, de que, por exemplo, situação é algo que nós não podemos modificar. Por exemplo, uma pessoa vem e nos diz: o meu problema é porque a minha mãe morreu e eu estou sofrendo muito. Isso não é um problema, isso é uma situação. Não tem como reverter isso. A sua mãe já desencarnou, só vão se reencontrar futuramente, ou quando isso for possível, ou missões, né? Ele tem uma situação nova, quando acontece uma dor dessas, que ele precisa resignar-se e passar a conviver com essa situação. Claro que é difícil no início, mas o tempo acalma tudo. Todas essas situações precisam ser vistas, precisam ser vividas, pois fazem parte desse ir e vir da nossa natureza, de encarnar, desencarnar, encarnar e desencarnar. E essas situações, então, não há o que fazer, é algo que nós precisamos trabalhar em nós, essa resignação de aceitação, mas com uma postura de entendimento, de entender os propósitos da vida, de entender o que Deus quer de nós nessas dificuldades todas. Agora, os problemas, como nos ensina o Sérgio, os problemas não. Os problemas estão colocados na vida, por mais difíceis que sejam, como possibilidade de que a nossa resignação aí seja uma resignação de mudança de atitude. E o Sérgio nos dá o exemplo de um médico, um jovem médico que no Rio de Janeiro foi avaliado, ficou paralítico e ficou em depressão, praticamente 1 ano sobre a cama. E ele se deu conta, esse médico, de que ele tinha 2 escolhas: ou ele permanecia ali no seu sofrimento em cima da cama, ou ele reagia e fazia alguma coisa diferente. Então ele desistiu da sua ideia, do que era a sua pretensão de fazer a residência, e escolheu um outro tipo de residência que ele pudesse fazer como cadeirante. Ele foi ser patologista e se tornou um dos maiores patologistas do Brasil. Ele é atualmente médico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de renome nacional. Ele tomou uma atitude diante do problema. Ele se casou, teve filhos. O Sérgio Lopes nos conta que ele foi, inclusive, porque viajava muito mesmo, já paraplégico, e gostava de jogar tênis, né, quando não era paraplégico. Então foi ele que introduziu no Brasil o jogo de tênis para cadeirantes. Chegou a ser campeão brasileiro de basquete para cadeirantes. Nossa! Então ele teve uma resignação ativa diante daquele problema tão difícil, que para muitos se torna algo, né, que não tenho mais o que fazer da vida. Não, tinha muito o que fazer da vida. E foi o que perguntaram a ele quando ele veio uma vez aqui no Rio Grande do Sul, se ele faria tudo o que ele fez, né, se não tivesse na situação de paraplégico. E ele disse que ele não agradecia o tiro que recebeu do bandido, né, do assaltante, mas que sem dúvida aquilo ali lhe abriu uma outra janela, lhe impulsionou para muitas outras coisas da vida que ele não teria feito se não estivesse diante daquele quadro, né? E nesse quadro, tu viste que ele tinha o problema, e o outro que o Sérgio usa era a situação. Ele tinha os dois juntos. Sim. Só que ele resolveu tomar uma atitude. Ele tomou uma atitude e pôde mudar o problema, né? Não era uma situação que não havia mudança, quer dizer, havia a situação de que não deixava de ser paraplégico. Irreversível. Mas que mesmo diante daquilo, ele adotou uma nova postura de vida, de ver outros recursos, outras possibilidades, que é o nosso mundo quântico, né? De ver as inúmeras possibilidades que nós sempre temos de fazer novas escolhas. E que bom, Alexandre, tu trazer esse exemplo para nós, né?
Porque é um exemplo Sim. esse médico, né? Sem dúvida, um excelente exemplo que nós temos. Porque imagina, né? Ele dá a volta por cima, ele consegue fazer a residência dele numa outra área, né? E olha quanta coisa ele fez. Quanta coisa ele conseguiu, conquistou, ajudando inclusive outros cadeirantes, né? Outros cadeirantes, né? Tu mesmo disse que ele trouxe esse esporte para Isso, o tênis para cadeirantes. Para o Brasil, que pro Brasil. Então não tinha. E foi campeão, né? Foi campeão jogando basquete. Basquete, também é lindo essa história. É muito linda, assim. Né? É incrível. Então depende de cada um, né? Depende de que postura nós assumimos diante das situações que a vida nos impõe, né? Verdade, né? E aí entra outra que agora até depois mais tarde, é aquela parábola dos talentos, né? O que fizeste, né, com aquilo que tu recebeu, né? Exatamente. Então... A gente pode fazer muito pouco, pode fazer nada, ou pode fazer muito, né? Pode se anular, que foi o que ele recebeu né? E não fazer nada, pode fazer muito, pode triplicar aquilo tudo que foi recebido. Né? Interessante, né, Alexandre? Você está escutando o programa, escutando e assistindo, né, o programa Terceiro Milênio, aqui na Rádio Tupanci. Hoje temos como tema Bem-aventurados os aflitos. Nosso convidado, Alexandre Ávila, esse nosso amigo que nos trouxe esse assunto tão relevante, né? Principalmente nesses dias assim tão conflituosos, né, Alexandre? Verdade. Então, Alexandre, por que algumas pessoas sofrem mais, têm mais tormentos, problemas incontáveis, problemas de saúde familiar e espiritual, enquanto outras sofrem menos? Às vezes passam uma encarnação sem terem grandes sofrimentos. Acho que de certa forma até nós abordamos já um pouquinho dessa questão, nessa questão anterior, né? Mas sem dúvida entra aí muito a análise dessa resignação, né? Que a resignação fica muito entendida como uma postura de aceitação, mas a resignação, sob a ótica espírita, é uma aceitação positiva do que fazer diante dessas dificuldades, diante dessas dores. Então a gente pode ter diferentes posturas diante das dores. Algumas pessoas irão sofrer mais, sim, porque elas preferem ficar se debatendo na dor, no sofrimento. Existe uma espécie, e é a palestrante Anete Guimarães que nos diz, às vezes existe uma espécie até de competição, né? Que aquelas pessoas que ainda se comprazem, dizem, eu tô, né, que se encontram, eu tô com uma doença tal, não, mas eu tô com uma doença pior, eu preciso ir no médico, preciso tomar mais remédio. E olha como isso há algo negativo aí, né, que parece que as pessoas ficam se comprazendo num problema de saúde que tem, né? Em vez de dizer, não, eu estou sim com essa doença, mas eu estou aqui de pé, eu posso ainda caminhar, eu posso buscar recursos, eu posso E melhorar. O lamento atrasa muito, né, Alexandre? Sim, porque aí entra numa questão que nós estudamos, né, na doutrina espírita, estudamos nos estudos das nossas casas espíritas, que é uma questão de frequência vibracional, né? Quando nós ficamos vibrando no sofrimento, eu sou coitadinho, tenham pena de mim, eu estou com isso, eu estou aquilo, é claro que eu me enfraqueço, sim. É uma escolha em que eu já me ponho numa condição sofrida e que com isso eu só atraio para mim mais infelicidade. Não só atraio infelicidade, como atraio também para minha volta também espíritos que vibram nessa mesma frequência. E é algo que de certa forma nós podemos dizer que está se contagiando. Agora, se eu, mesmo tendo uma doença, eu tenho a certeza de que a vida prossegue após o desencarne. Se mesmo eu tendo uma doença, eu estou aqui com condições de lutar para me manter encarnado, eu estou buscando tratamento, eu adoto uma postura de felicidade, de enfrentamento, de buscar recursos. E aí nós vem agora a lembrança maravilhosa do nosso querido Chico Xavier, que tinha dezenas de doenças físicas, né? E estava ali sempre com um sorriso, sempre dizendo que estava tudo bem. E passar por elas porque ele... Exatamente, ele tinha a grandeza de nos dar esse exemplo, né?
de nos mostrar como ele podia, né, mesmo com todas aquelas doenças, estar, como foi a sua vida, num propósito tão nobre de estar nós deixando essas 500 e tantas obras que nos deixou, né? Legado. Esse legado incrível, incomparável, aquele exemplo de humildade, de amor que ele era. E uma vez ele foi interrogado, né? Por que ele não curava as suas doenças físicas com Zé Arigó, né? Através da medicina espiritual? E ele disse, não, essas eu já sei que eu posso lidar. Se eu curar essas, ele não saberia que outras poderiam vir. Né? E ele uma vez até ele questionou, acho que foi Emmanuel que trouxe para ele, que ele podia ser amenizado, aquelas dores. Ele disse, mas eu vou ter que espiar depois? E ele disse assim, outra, Chico, acho que sim. Não, então vou espiar agora. É a escolha de coragem, né? Vou espiar agora. É a escolha do espírito que atingiu uma maturidade e de que sabe que não vai adiar. Se ele já tem a possibilidade de espiar agora, de passar por aquilo, isso aí é só crescimento para a sua alma, né? É liberação. Verdade. Sabe que outro exemplo assim, bem legal assim, foi a vinda do Raul, da outra vez que o Raul esteve. Tu lembra, né? Que ele, ao nos contar da sua doença, que ele diz assim, eu pensando que eu já estava caminhando para o final da minha existência, e acontece que deu esse AVC nele, né? E ele dizendo assim que depois ele lá questionando, depois dele de se recuperar, depois daquela história toda, e ele perguntou para o Camilo, né, mas por que eu, né, por que né, eu faço tanta coisa, eu colaboro tanto, eu ajudo tanto, por que eu... serviço do bem, serviço do bem, que o Camilo olhou para ele firme, assim, e por que não tu? E aí ele nos dá esse exemplo de paciência, né, que ele entendeu agora como sendo algo para ele desenvolver, a paciência de estar lidando com toda essa consequência do AVC que ele sofreu. Que deixa ele limitado na sua fala, né? Ele aprendeu a escrever com a mão esquerda para poder autografar os livros, então... É um outro exemplo de superação que em inúmeros quadros, né, de um AVC parecido com esse, a pessoa poderia ter ficado vegetativa, e ele foi desenvolvendo habilidades, né, através... E o mês que vem ele está vindo aí. Ah, que maravilha, nem tinha essa notícia boa aí. Mas agora mais adiante a gente já vai começar a divulgar e tudo, né? Que bom, né? Temos essa notícia em primeira mão. Em primeira mão, né? Muito bom. E Alexandre, assim, como devemos entender a orientação do Espírito Lacordaire no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o bem e o mal sofrer? Essa é uma questão muito interessante que, de novo, nos reporta para a questão da resignação, porque não adianta nada o sofrimento se no sofrimento, se na dificuldade que me acontece, eu me comporto como uma criança mimada que fico revoltada com aquilo, achando que Deus está sendo injusto comigo, por que eu estou passando por aquilo, né? Fica valorizando. O sofrimento só aumenta, né? Agora, se eu passo de uma maneira madura pelo sofrimento, se eu passo com sobriedade por aquilo, se eu entendo de que não há injustiças no mundo, de que aquela situação que eu estou passando tem um propósito, vai me auxiliar, é para meu crescimento, ou é para que eu expie algo errado do passado, isso aí é o bem sofrer, que o Espírito Lacordaire traz no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele traz um exemplo maravilhoso nesse item do Evangelho, que é como um soldado que vai para a batalha. Né? Que adianta o soldado ir para a batalha se ele for para a batalha e não lutar? Ele não tem utilidade nenhuma se ele ficar acomodado. Né? Então, o bom soldado ele não quer ficar descansando lá no campo de batalha. Ele sabe que a sua missão é combater. E o nosso bom combate, né, diante dessa vida de justiça e de amor que nós devemos ter, é enfrentar tudo que a vida nos oferece, no que é de bom e no que é de ruim. Sendo, né, que a gente seja feliz, alegre nas coisas boas que nos aconteçam, e que a gente seja forte, resignado nas coisas ruins, nas coisas difíceis. Então esse seria o bem sofrer.
e que nós devemos lembrar um ensinamento que está na Boa Nova, né? Que Humberto de Campos nos traz, de um diálogo de Jesus com Bartolomeu, em que Bartolomeu interroga em várias situações como se deve o cristão comportar, né? Vai trazendo inúmeras perguntas e Cristo, no final, resumidamente, lhe diz que deve ser sempre com alegria, com coragem e com esperança. E aí eu me reporto de novo para esse item do Evangelho, então, do bem e mal sofrer. Temos que ter sempre alegria, como cristão que somos conscientes de que estamos aqui para uma vida cheia de felicidade, com inúmeras coisas boas, com momentos felizes, com família, com amigos, com oportunidades inúmeras de crescimento, e que temos que ter coragem para essas situações mais difíceis e esperança para todas essas dificuldades que vão surgindo, para que aquelas que a gente possa mudar, a gente tenha sabedoria para conseguir mudar. E o que não pode ser mudado, que a gente, de maneira resignada, conviva da melhor maneira possível com isso, sabendo que isso tem um propósito de crescimento para o nosso espírito, para o nosso ser. E Alexandre, assim, onde buscar esse remédio, né? Para esses males todos, né? Para as nossas dores, aflições e sofrimentos. Muitas vezes nós nos equivocamos sobremaneira na busca dos sofrimentos, das nossas ansiedades, das nossas preocupações. A gente se ilude achando que materialmente a gente obtém a felicidade, a gente tem a mania no consumismo, que é estimulado por esse mercado de consumo, né? A comprar muita coisa, a comprar coisa exagerada, algo que só traz prejuízos para o planeta, né? Nesse consumo exagerado que a gente vive na atualidade, e a gente fica nessa ânsia de ter mais uma coisa, mais um lançamento da moda, a última TV, o último celular, o carro do ano, e a gente vive numa constante ansiedade que só traz sofrimento, em vez de trazer bem-estar. Muitas vezes a gente também usa mecanismos de fuga nas drogas, no álcool, tantas outras drogas ilícitas, né, que acontecem como fuga para os sofrimentos, para situações difíceis, aquilo que a gente está incomodado, e que muitas vezes são coisas internas, coisas nossas, né? Então a gente pode dizer que a gente deve buscar em Jesus, né? Ele é nosso mestre, nosso modelo e guia, é nos ensinamentos que Ele nos deixou que nós devemos buscar a solução para tudo isso que a gente ainda não compreende, para tudo isso que a gente não entende, para isso que nos incomoda ainda dentro de nós, né? Uhum. Sabendo, né, que a felicidade não é deste mundo, né, Alexandre? Que isso é uma questão muito importante assim da gente debater, porque a felicidade não é desse mundo, como está no Eclesiastes, a felicidade plena não é deste mundo, né? Mas como a gente falava lá no início, que a gente pode buscar a felicidade. Que a gente pode, é nosso dever buscar a felicidade aqui, nós sermos felizes. E essa questão, querida amiga, está muito clara na questão 920 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E os Espíritos respondem para ele: não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas aí muitos de nós espíritas, muitos confrades nossos, se agarram a isso e acham que a gente pode ficar agarrado aos sofrimentos, ou de que a gente não tem que ter uma postura de buscar soluções, de buscar melhora. Mas aí a gente tem que relembrar o que diz na segunda parte da resposta, porque se os Espíritos respondem que a completa felicidade não nos foi dada nesta vida, né? Porque a gente sabe que a Terra ainda vai se melhorar, vai ser um planeta de regeneração, tem os mundos superiores e tal, mas olha o que nos diz a resposta: não, por isso a vida lhe foi dada como prova e expiação, mas porém dele nós homens, né, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Ou seja, essa segunda parte da resposta
nos remete para o potencial que nós, humanos, temos, que é nossa responsabilidade. Não é do padre, não é do palestrante espírita, não é da igreja, não é do governo, não é de ninguém. É responsabilidade nossa, íntima. Suavizar os nossos males, buscar o entendimento, buscar a compreensão e ser tão feliz quanto possível já aqui nessa existência terrena. Não é para quando desencarnar, é para agora, é hoje, é nos dias atuais da nossa existência, né? Alexandre, a gente terminou o programa. Passou rápido. Passou rápido, estava muito bom. Assim, eu quero agradecer a tua presença aqui. Muito obrigada, Alexandre. Agradeço de coração assim, mais essa oportunidade. Agradeço o carinho de toda essa equipe maravilhosa aqui do programa Terceiro Milênio, dessa possibilidade de estarmos aqui falando da nossa bendita doutrina. Que assim seja. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo a todos os nossos amigos e amigas ouvintes que estiveram conosco até agora, escutando o programa Terceiro Milênio. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana e até a próxima terça-feira. E a nossa convidada da semana que vem, Daniele Parada. Então, a gente vai estar divulgando aí. Queremos também aqui agradecer ao nosso amigo Carlos Cogói, também, que publicou hoje, no Diário da Manhã, a entrevista. Um grande abraço. Fiquem todos na paz de Deus e tenham todos um ótimo final de semana.